espero que se encontrem bem. Eu hoje vou desenhar um molde base de saia. E este vídeo que eu vou fazer serve de complemento ao artigo que tenho no blog Modelagem e Costura, no meu site margaridendecosturas.pt. E aí eu falo acerca da construção do nosso próprio molde base, neste caso de saia. Bom, em termos de materiais, o que é que nós vamos precisar para desenhar o molde? Uma folha de papel grande, eu utilizo folhas de papel vegetal, uma caneta, um lápis para traçarmos as linhas. No caso, eu hoje vou utilizar o marcador para se notarem mais as linhas. Depois, réguas muito importantes, a tradicional régua reta. Esquadro ou transferidor, porque vamos ter que esquadrar uma série de linhas. Portanto, tanto podemos utilizar um esquadro, no meu caso gosto bastante de utilizar um transferidor. Mas, se tiverem, e também podem utilizar uma régua de curvas, já vamos ter que fazer algumas curvas, como é óbvio, é uma base, o corpo humano tem curvas. No caso da base da saia, são curvas suaves e por isso mesmo eu utilizo uma régua de curvas que permite fazer essas curvas suaves e que se chama, neste caso, um pistolete. Em termos de materiais está quase tudo, pois no final vou precisar para um pormenor de fita cola ou fita adesiva e de uma recortilha. Antes de começarmos a desenhar, queria fazer referência ao facto de o molde base, tal como está no artigo, é um molde simétrico, ou seja, o lado direito e o lado esquerdo são iguais, pelo que só necessitamos de desenhar metade do molde. E as nossas linhas de referência serão então o meio da frente, e depois a outra linha de referência será o meio das costas. Nós só vamos então desenhar entre o meio frente e o meio costas. Outras linhas de construção que são necessárias, em termos de linhas verticais, para além do meio frente e o meio costas que eu já disse, vamos ter que desenhar a linha lateral e depois, em termos de linhas horizontais, no molde base de saia, obviamente é importante a linha da cintura, a linha da bacia e depois vamos ter que desenhar uma linha correspondente ao fundo da saia. Vamos então começar a desenhar o molde base de saia e a primeira etapa é desenhar uma linha de referência, que é a linha do meio costas. Vamos desenhar esta linha com 60 cm. Todas estas informações das medidas estão no artigo do blog. Ok, a vermelho. Passo seguinte será esquadrar o topo e a parte de baixo deste meio costas. Portanto, no caso eu vou utilizar o transferidor, também podem utilizar um esquadro. Esquadro o topo e depois faço a mesma coisa para a parte de baixo. Portanto, meio costas, aqui esta linha que esquadramos, vamos dar continuidade à mesma e marcar metade da medida da nossa bacia, no meu caso é 55 cm. Portanto, todas estas informações estão no artigo do blog. No fundo, também na continuidade da linha que esquadramos, vamos marcar a mesma medida, portanto, metade da medida da bacia, já que o molde, portanto, base de saia é simétrico e nós estamos a desenhar então só metade. Vamos fechar, criamos aqui uma espécie de retângulo e vamos fechar o retângulo com outra linha de referência, que é a linha do meio costas. Temos que segurar bem a régua para não deslizar e, como é uma linha de referência, também desenhei a vermelho. Ou seja, para já temos a linha do meio costas e a linha do meio frente, a linha de referência para a cintura em cima e depois em baixo a linha de referência para o fundo da saia. A próxima etapa é desenharmos a linha da bacia. A linha da bacia está, no meu caso, abaixo da cintura 21 cm. Então, por exemplo, desde a cintura para baixo, vamos marcar uma altura de 21 cm. A mesma coisa do outro lado.
desde a cintura para baixo, vamos marcar a mesma distância. E depois unimos os dois pontos e temos assim a linha da bacia. Mais uma linha de construção da base da saia. A próxima linha de construção será a linha da lateral, sensivelmente a meia distância entre o meio costas e o meio frente. Então, estes 55 centímetros vamos dividir por 2, o que no meu caso dá 27,5, mas depois vamos retirar para a esquerda meio centímetro. Então vamos marcar 27, ou seja, a linha da lateral vai ficar a uma distância de 27 centímetros do meio costas. Marcamos, que é mais fácil, aqui na linha de cima, no topo, 27 centímetros. Depois em baixo, também novamente os 27 centímetros. E vamos unir, não é? Porque a linha da lateral é uma linha vertical, como é óbvio. E vamos unir os dois pontos e temos assim mais uma linha de construção. Ou seja, a distância do meio costas à lateral é de 27 centímetros e a distância da lateral ao meio frente vai ser de 28 centímetros, porque se fosse a meia distância era 27,5 para cada lado. Como retiramos meio centímetro, fica 27 e no outro lado acabamos por aumentar aos 27,5 e fica 28 centímetros. Ou seja, as costas serão, melhor dizendo, a frente, e até vou aqui escrever, a frente será ligeiramente maior, neste caso 1 centímetro, do que as costas, no que diz respeito à medida da bacia. E agora, portanto, esta medida da linha da bacia está correta, porque está a 55 centímetros, que é o meu caso, e esta medida no molde base vai se manter aqui na linha da bacia e até ao fundo da saia. Onde vamos ter que ajustar a medida é à linha de cintura, porque para já a linha de referência da cintura está com a mesma medida que a bacia, mas nós vamos então retirar a medida, porque no meu caso a minha medida de metade do contorno da cintura, já com uma ligeira folga de vestibilidade, é de 43 centímetros. O que quer dizer que 55, que é a medida atual, menos 43 dá 12 centímetros. Nós vamos ter que retirar aqui 12 centímetros e vamos fazer isso através das pinças. Vamos retirar essa medida com as pinças. E então, para já, como temos de retirar 12 centímetros nesta medida integral. Portanto, vamos dividir a meio, 12 a dividir por 2, 6, e então vamos 6 centímetros para as pinças das costas e 6 centímetros para as pinças da frente. E como é que vamos fazer essa distribuição? Começando, por exemplo, aqui pelas costas. Então temos que retirar nesta parte, entre o meio costas e a lateral, 6 centímetros. Vamos dividir por 2, 6, porque vamos colocar para já, dividir por 2 e 6 a dividir por 2 é 3 centímetros. Então vamos colocar essa metade da medida para uma pinça na lateral. Vamos fazer já isso mesmo. Então aqui, como é que nós vamos marcar esta pinça? Marcamos 3 centímetros desde a lateral, portanto é a medida que vamos retirar à saia. 3 centímetros. Na parte da frente, da lateral para a frente, vamos marcar a mesma medida. Esta medida convém ser igual para as costas e para a frente. Para depois, porque vamos desenhar e vamos agora ajustar a linha da lateral, portanto retirando toda esta parte. A nova linha da lateral, neste caso costas, será esta. Retiramos todo este espaço, desde a nossa linha de referência inicial, esta porção já não existe. Portanto, a linha da cintura das costas começa agora neste ponto. Na frente, vamos virar a régua, porque vamos querer uma curva igual, simétrica. E então, desenhamos, ajustamos outra vez a linha da lateral
e temos uma curva igual às costas. Portanto, todo este espaço interno já não existe. Também aqui o molde da frente começa, no caso a cintura, começa neste ponto e estas duas linhas da lateral vão ser depois cozidas e, portanto, cria-se aqui então uma pinça, daí chamamos aí a pinça da lateral, das laterais, frente e costas. Vamos então voltar outra vez às costas. Nós tínhamos já, portanto, tínhamos que retirar os 6 cm das costas, já retiramos 3 e falta-nos que retirar os outros 3. Para já, eu vou colocar uma pinça no meio costas de 1 cm, uma pequena pinça, terá 1 cm. E vou ajustar então a linha do meio costas com uma curva muito suave. Mais ou menos aqui esta nova linha a terminar a meia distância entre a cintura e a bacia. Fazendo as contas, 3 cm na lateral, 1 cm no meio costas, dá 4. No total tínhamos que retirar 6 cm, fica-nos a faltar 2 cm, que será para a pinça central aqui das costas, que nós vamos colocar a meia distância. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Antes com a régua, que é mais fácil, vamos medir a distância entre o novo meio costas e aqui a lateral, no caso dá 23 cm, no meu caso, e então a meio desenhamos a nossa pinça central. E para já vou marcar então a altura da pinça, para ficarem com essa referência. No meio, aqui nas costas vou marcar com uma altura de 12 cm e depois a profundidade da pinça 2 cm, quer dizer que eu vou marcar 1 cm para cada lado e fechar aqui, desenhar as laterais da pinça, unindo aqui estes pontos da profundidade com o vértice da pinça. A parte das costas, no que diz respeito à pinça, está. Vamos então agora à parte da frente e nós temos que retirar igualmente os 6 cm e então 3 já retiramos e os outros 3 vamos retirar numa pinça aqui na parte central e que essa pinça vai ficar localizada no alinhamento do vértice do peito. Portanto, a distância entre o meio frente e o vértice do peito, no meu caso, era de 11,5 cm. Vou marcar então os 11 cm e meio, vou desenhar uma linha, vou esquadrar a linha da cintura com uma linha que vai corresponder à profundidade da pinça, vou fazer com 9 cm, pode ser 9, 10, e então desenhar a profundidade da pinça. Neste caso são 3, portanto 1,5 para cada lado. E desenhar as laterais da pinça. E está feito. Quanto às pinças do nosso molde, está feito. No meio frente não vamos colocar nenhuma pinça. Agora vamos ter que redesenhar esta linha da cintura para dar uma curvatura mais natural. E para começar, vamos baixar o meio frente, pode ser 1 cm, eu até vou baixar um pouco mais, 1,5 cm. Mas isto varia também depois consoante a morfologia de cada pessoa e depois só pode ser aferido na parte da prova do molde. Baixamos no meio frente 1,5 cm e já agora vou baixar aqui também já no meio costas, mas menos, pode ser à volta de 1 cm e eu até no meu caso prefiro baixar só meio centímetro. E vou esquadrar também esta linha, tanto como fiz na frente, esquadrei pela linha do meio frente e aqui esquadrei pela linha do meio costas. Nas laterais não vamos baixar, mas vamos esquadrar os pontos pela linha do lateral, portanto uma perpendicular à linha do lateral. Aqui é a mesma coisa, uma perpendicular à linha do lateral. Então os pontos esquadrados, a partir daqui já podemos desenhar as nossas linhas, a nossa linha da cintura. A linha da cintura com uma curva, será desenhada com uma curva suave, a unir as linhas que já esquadramos. No caso da frente está, e no caso das costas vamos fazer exatamente a mesma coisa, unindo as duas linhas.
A partir daqui está quase terminado o nosso molde base, só precisamos de fazer aqui um pequeno ajuste na parte da pinça, e vou pegar aqui numa fita adesiva e de uma recortilha, e já vão perceber porquê. Porque é que nós vamos ter que fazer aqui um pequeno ajuste? Pelo facto de depois, ao fecharmos a pinça e ao unirmos aqui as duas laterais, o que é que vai acontecer? Cria aqui um bico na linha da cintura. Portanto, nós temos que suavizar esse bico. Para tal, eu vou com a fita adesiva fechar. Esta operação é mais fácil se depois fizerem na borda da mesa. Eu até no artigo do blog explico isso. Se colocarem o vértice da pinça na borda da mesa e deixar cair o papel para baixo, mas para ser mais fácil visualizar eu vou fazer assim. Ok, a partir daqui o que é que eu tenho que fazer? Então, espero que consigam ver aqui assim este bico que forma. E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar novamente a régua de curvas e trata-se de suavizar, o preto é melhor, trata-se de facto de suavizar aqui esta curva. É um pequeno pormenor, nada de mais. E o que é que eu tenho que fazer? Agora, na parte que temos a pinça, em que o papel está sobreposto, vou marcar com a recortilha. E ao abrir, vou poder desenhar o contorno da pinça, da nossa pinça. Portanto, há aqui um pequeno ajuste. Está feita assim a pinça da frente e agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa na pinça das costas. Só mais um pormenor, aqui na pinça da frente eu fechei sobrepondo a parte mais próxima da lateral sobre a parte mais próxima do meio frente. E nas costas exatamente a mesma coisa, eu vou dobrar sobrepondo a lateral da pinça mais próxima da lateral da saia sobre a parte mais próxima do meio costas. Temos que fazer exatamente a mesma coisa, vou só prender aqui com fita para facilitar. Faz um ligeiro bico e neste encontro das linhas, suavizar então a curva. Mais uma vez, na parte em que o papel está sobreposto da profundidade da pinça, marcar bem com uma recortilha, desenhei assim o contorno na parte que fica na profundidade da pinça. E está feito o molde. Vou colocá-lo assim, recapitulando. Temos as linhas de referência, que é o meio costas e o meio frente, outras linhas de construção importantes, a linha da bacia, as linhas da cintura, que redesenhamos, as linhas laterais das costas e da frente e depois o fundo da saia. E está pronto o nosso molde base de saia.